Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje o bate-papo do dia foi uma sugestão de você, telespectador, através da nossa fanpage. A telespectadora que mandou pra gente a sua curiosidade foi a Rita de Cássia. Muito obrigada pela sua participação. E por isso estamos falando hoje, doutor, sobre a ortoplastia. Já falamos o que é, para quem é indicado, a partir de quantos anos já pode fazer a cirurgia, mas o tipo de anestesia é o mesmo usado em crianças e adultos ou pode diferenciar? Bom, pode diferenciar sim. Obviamente que criança é mais difícil de controlar, né? As crianças são mais difíceis de serem controladas, então algumas vezes a gente utiliza anestesia geral. Se for naquele período de pré-adolescência ou adolescência, dependendo da criança, dependendo de uma avaliação prévia, pode ser feita a anestesia local. Assim como nos adultos também, dependendo, alguns adultos são muito ansiosos, nervosos, têm pressão alta, então pode ser feita uma anestesia local como sedação. Em crianças de 5, 6 anos, geralmente a gente acaba optando pela anestesia geral, para que fique realmente a criança estável, paradinha, bem confortável e que tenha uma segurança na cirurgia. No caso dos adultos, é possível anestesia local, é uma anestesia que o próprio cirurgião vai infiltrar ao redor da orelha, com alguns furinhos, uma seringa, uma agulhinha de insulina. Você consegue anestesiar e o paciente fica acordado e pode movimentar a cabeça e ajudar até o cirurgião a comparar a posição e tudo mais. Bom, e qual o tempo de demora da cirurgia, doutor? A cirurgia dependendo da complexidade, porque como eu falei, a anatomia da orelha ela é muito complexa, então dependendo do que nós pretendemos corrigir. Dependendo das correções, geralmente a cirurgia dura de 1 hora a 2 horas, os dois lados. Depende muito do que se vai corrigir. E aí também depende do que for acertado. Tem que ser explicado antes, o cirurgião plástico ele tem que conversar com o paciente, dizer o que vai ser feito, o que vai ser alterado, quais são as técnicas que vão ser utilizadas e o que se pretende modificar. Agora, deixa cicatrizes, doutor? A cicatriz da autoplastia, dessa autoplastia tradicional, é uma incisão posterior. Então, essa incisão ela fica escondida, ela não aparece, acaba não aparecendo e muito raramente tem complicações como queloide, alguma coisa assim, uma complicação de cicatriz. Mas, no geral, é uma incisão muito discreta, uma cicatriz muito discreta e que traz um resultado muito grande para o paciente. A gente percebe a alteração psicológica e social do paciente quando ele volta no consultório. As mulheres elas voltam com o cabelo preso, voltam com brincos maiores, os brincos maiores, mais vistosos, né? E isso a gente percebe que mudou a vida do paciente realmente. E os homens também falam, olha, doutor, agora eu saio, agora eu estou paquerando, agora eu saio para namorar e bem tranquilo. É uma cirurgia que modifica realmente bastante a vida do paciente. Eu gostaria de perguntar da produção se tem possibilidade de a gente colocar a foto no ar que nós recebemos através do WhatsApp. Aí a gente dá um tempinho aqui para a gente poder explicar, nesse caso, se é indicado a cirurgia. Então, vamos passar para outra pergunta, outra participação. Quem manda pra gente é a Pauline Brito, que ela diz assim: bom dia, sou estudante de fisioterapia e quando eu era pequena costumava prender meu cabelo atrás das orelhas e com o tempo percebi que ficaram avantajadas para frente, essa projeção para frente. Cheguei a passar cola, Super Bond ou outros tipos de cola, uma vez... E aí ela está falando o que ela pode fazer no caso de orelhas de abano. Inclusive é importante a gente alertar enquanto ao uso dessas colas aí, que muitas vezes podem machucar sim, e machucam, viu gente? Bom, assim, a idade, aquela idade que a gente falou, de 5, 6 anos, que é no período pré-escolar, é porque a orelha finalmente está formada e no tamanho do tamanho que vai ser do adulto. Só que, conforme o passar do tempo, a orelha continua crescendo. E quanto mais se envelhece, a orelha continua crescendo, assim como o nariz também. E aí você pode passar a perceber. É muito difícil dizer que a orelha da telespectadora, ela modificou por causa do cabelo preso. Realmente ela pode ter crescido
e não foi exatamente por um vício de posição. A orelha não vai aumentar, mudar de tamanho depois de adulto por um vício de posição, ou seja, forçando ela a ficar numa posição. Tinha uma outra pergunta dela? Na verdade, não dela, é de uma outra telespectadora que a nossa produção está tentando colocar foto. Colocar foto. Porque é um pouco mais complicado esse caso, a gente precisa verificar a foto e você de casa também precisa. Agora, doutor, a gente já falou dessa questão do tempo de cirurgia e o tempo de internação. Esse paciente vai sair do hospital no mesmo dia ou ele vai precisar ser observado? Bom, quando o paciente é submetido à cirurgia sob anestesia geral, ele vai passar um período maior de recuperação, uma recuperação pós-anestésica, vai ser acompanhado pelo anestesista e depois liberado. Às vezes, quando a cirurgia é realizada de manhã, ele pode ser liberado no final da tarde ou à noite, ou crianças é liberado somente no dia seguinte, pela troca do curativo e pela comodidade, né, para os pais. E quando a cirurgia é realizada em adultos, sob anestesia local, o paciente ele pode ir para casa no mesmo dia, terminando a cirurgia, ele passa um período de recuperação, estando tudo bem, ele pode ir para casa e voltar no consultório 2 dias depois para tirar o curativo, trocar o curativo e ver como é que está a orelha nova. Então tem essa variação realmente dependendo do caso. Agora sim, a nossa produção vai colocar a nossa foto aqui na tela interativa para a gente entender um pouco mais a respeito desse caso, doutor, que enviaram para a gente através do WhatsApp. O que a gente pode falar no caso dessa criança? O que a gente está observando aqui? No caso é uma má formação mesmo de orelha, né? Ela tem alguns resquícios de orelha, então quando se tem a formação da face, né? É uma formação bilateral, ela vem de um lado e do outro e às vezes tem uma formação. No caso daí é uma ausência mesmo da orelha, tem que ser estudado isso daí. E aí, como a gente falou, a reconstrução dessa orelha, ela pode ser feita muitas vezes com a cartilagem das costelas, a gente forma, porque a orelha é formada basicamente de cartilagem, que dá essa estrutura, e a pele recobrindo. Então teria que ser moldado uma cartilagem, uma orelha parecida, mas aí teria que esperar um período aí de crescimento ainda dessa bebê e com o tempo a mais a gente pode pensar em fazer a reconstrução, né? Retirada desses fragmentos que acabam atrapalhando na face e a reconstrução da orelha com a cobertura da pele local mesmo. Então, nesse caso, é importante ter o contato direto com a paciente, avaliar. Tem que ser avaliado para ver se tem o conduto auditivo, para ver se está escutando direitinho, se a criança tem alguma deficiência auditiva, isso daí tem que ser bem avaliado. E, doutor, caso essa criança tiver alguma deficiência auditiva, é possível aliar a cirurgia plástica com a cirurgia, no caso da orelha? Algumas vezes, assim, porque isso daí é importante a criança ter a orelha para poder usar o aparelho auditivo, né? Então, a gente vai ter que ter contato com o otorrino, então, para fazer o acompanhamento, mas é importante que a criança tenha a orelhinha para poder apoiar o aparelho. Agora, depois da cirurgia, doutor, quanto tempo eu levo para retirar os pontos? A pessoa sente dor retirar esses pontos? Não, é muito tranquilo retirar os pontos. Os pacientes geralmente têm medo, assim, não quero sentir dor nenhuma, nem na retirada dos pontos. Mas a retirada de pontos, no geral, ela não dói. Alguns pacientes queixam dor, mas é muito mais um nervosismo, é muito mais a ansiedade em retirar esses pontos do que realmente uma dor intensa. Porque o que é feito realmente é uma puxadinha que dá na hora de retirar o ponto. A sutura às vezes é uma sutura contínua, mas não é nada muito... Insuportável, né? Não, dá para suportar, é tranquilo. Agora, doutor, tem uma participação de Macapá, Amapá. Quem manda pra gente é o Douglas Cunha. Douglas, muito obrigada pela sua participação. E ele fala assim: gostaria de saber se existe cirurgia em orelhas chamadas orelhas de repolho, que são as deformidades que os lutadores de MMA adquirem ao longo do tempo. O que a gente pode falar nesse caso dos lutadores? Existe sim. As orelhas, essas orelhas, como ele falou, orelhas de repolho, são malformações ocasionadas pelo traumatismo constante da orelha no tatame. E os hematomas que ocorrem, eles acabam formando fibroses e o paciente fica daquela forma. É uma cirurgia não tão simples, um pouquinho complicada, mas é possível fazer sim.
é retirado da fibrose e tipo uma moldagem, a gente retira a pele de cima da orelha, faz uma nova moldagem aí da cartilagem, tirando a fibrose e tentando melhorar o aspecto. Tem se tornado bastante comum também por essa condição dos lutadores de lutas marciais terem bastante esse problema e agora, depois de passar esse período de luta, eles estão procurando cirurgiões plásticos para tentar corrigir e não ficar com estigma, aquele estigma de que é lutador às vezes tem até problemas no emprego, para conseguir emprego por isso. Então, tem ocorrido uma procura maior. Bom, doutor, em outra participação do Rio de Janeiro, quem mandou pra gente foi o Álvaro e ele diz assim: gostaria de perguntar quanto custa a operação, a cirurgia da otoplastia? O que a gente pode falar a respeito deste assunto, doutor? Sim, bom, na televisão e nas mídias sociais a gente não pode falar de preços, mas você pode tentar entrar em contato com o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá eles vão dar uma orientação dos valores próximos, porque o valor da sua cirurgia vai depender de múltiplos fatores. O que tem que ser alterado, com que cirurgião plástico você está operando, em que serviço você está sendo operado, tipo de anestesia. Então isso daí vão ter diversas variações, a gente não tem como dizer. Mas lá no site da Sociedade Brasileira, você pode ir lá, www.cirurgiaplástica.org.br, e eles vão dar uns valores aproximados, mas você realmente só vai saber o valor da sua cirurgia conversando com o cirurgião plástico e tendo a orientação do seu cirurgião plástico após a avaliação da sua orelha. Bom, o que eu posso falar para o Álvaro aí? Que vai depender do cirurgião plástico que você escolheu. Ele vai falar com você, conversar a respeito do tipo de anestesia, o profissional que ele tem confiança, Sim. Porque isso também difere. O hospital, tudo isso, então, você deve levar em conta. Então, a gente fala para você, Álvaro, realmente tem que dar uma ligadinha, já que você está no Rio de Janeiro, tem ótimos profissionais, então você busca um e conversa com ele. Lembrando que no Rio de Janeiro existem diversos serviços de cirurgia plástica das residências, onde tem serviço de residência de cirurgia plástica, que é a formação dos médicos, dos cirurgiões plásticos, né? Uhum. E que você pode tentar a cirurgia por esses serviços. Então, geralmente são muito bem atendidos e muito bom resultado. Pelo SUS. Pelo SUS. Agora, quem manda pra gente uma mensagem que não se identificou, ele fala assim: bom dia, ótimo programa, eu gostaria de saber qual o número do cirurgião. Tem algum telefone para contato, doutor? Quem tiver alguma dúvida, perdeu algum detalhe, Sim. Quer saber mais informações? Claro, pode ligar para o 3659-3322. Esse número aí consegue encontrar, consegue tirar as dúvidas, a gente pode passar alguma informação. Pode repetir, doutor, pra gente que a produção está pedindo? Sim, 3659-3322. Agora, doutor, depois de quanto tempo eu vou obter o resultado? Eu vou atingir realmente o resultado satisfatório? Porque a gente sabe que depois da cirurgia, a orelha, ou independente da parte do corpo, por exemplo, no caso dos seios, fica um pouco inchado, fica avermelhado. E depois de quanto tempo que a gente pode ver o resultado mesmo? Após a cirurgia, é importante lembrar isso, principalmente para as crianças que são mais irrequietas, tem um período de repouso, a gente tem que orientar o paciente a ter repouso, lembrar que ele vai precisar usar uma faixa de contenção, é uma faixa tipo aquelas que tenistas usam, né? Na testa, eles usam para segurar a orelha, principalmente à noite, durante o sono, para evitar que tenha algum traumatismo, né? E tenha alguma complicação. Lembrar que após a cirurgia, a orelha pode ficar roxa, essa área perto da orelha pode ficar roxa, tem alguma dormência, né? Tem alguma alteração de sensibilidade. E os curativos que precisam ser utilizados, precisam ser trocados, os pontos que devem ser retirados. Bom, uns 7 a 10 dias nós estamos retirando os pontos e o resultado final, sem edema e tudo com 30 dias, assim. O resultado você consegue ver quando termina a cirurgia, quando é a orelha de abano, que você modifica o ângulo, né? Que você já consegue ver. Mas tem o edema, a orelhinha está roxa, mas depois de uns 30 dias você já tem um bom resultado, sem orelha roxa e tudo certinho, bem cicatrizado. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo, foi bem produtivo hoje. Através dos nossos telespectadores, nós conseguimos
voltar para a sua realidade realmente. Os temas que todos querem saber, né? Que ficam alguns mitos e verdades. Muito obrigada e até a próxima. Eu é que agradeço. Espero que tenhamos esclarecido. E as dúvidas, se vocês tiverem, é só encaminhar aqui para a produção, né? E a gente volta para esclarecer dúvidas sobre cirurgia plástica. Muito obrigada e até a próxima. Para você de casa, não saia daí, porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.